Fala galera, eu sou o professor Igor, estamos aqui de volta mais uma vez e agora para falar sobre semelhança de polígonos. Então, a gente diz que dois polígonos eles são semelhantes se eles possuem ângulos correspondentes iguais. O que isso quer dizer? Ó? Esse ângulo igual a esse igual a esse igual a esse e assim por diante. Então, ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. Então, ó, esse lado proporcional a esse lado proporcional a esse, e assim por diante. Dizer que os lados são proporcionais, todos os lados são proporcionais, é você dizer o seguinte, que a razão de semelhança entre eles tem que ser iguais. O que é a razão de semelhança? A razão de semelhança é justamente isso aqui, ó. Esses dois polígonos, eu sei que eles são semelhantes por quê? Esses ângulos são iguais, ó, esse igual a esse igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Agora, será que a razão de semelhança é igual também em todos os lados? Então, aqui, ó, se a gente calcular AD sobre a linha D', vai dar 2 terços, 2 para 3. Essa tem que ser a razão de semelhança em todos os lados. Será que vai ser também? Sim. Vamos ver aqui como é que fica, ó. DC sobre D'C', ó, esse lado sobre esse lado, é 2,4 sobre 3,6, que dá para dividir por 1,2 os dois. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. 2 terços. Agora, CB sobre C'B', esse lado sobre esse. 4 sobre 6. Dá para dividir por 2. Vai dar 2 terços também. Por último, AB sobre a linha B'. 3,8 sobre 5,7, que dá para dividir por 1,9. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Também deu 2 terços. Então, por isso que esses dois polígonos são semelhantes, porque os ângulos são iguais e a razão de semelhança também é igual em todos os lados. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aí. Ó. Primeiro, vamos determinar o valor de x sabendo que os trapézios abaixo são semelhantes. Então, já sei que eles são semelhantes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a razão de semelhança desses dois polígonos. Para calcular, já sei que a razão de semelhança é 2/5. Por que eu sei que é 2/5? Porque eu peguei esse lado e esse lado. Então, a razão de semelhança é 2/5. Tem que ser em todos eles, em todos os lados. Então, já que eu sei que a razão de semelhança é 2/5, eu sei que vai ficar 2/5, vai ter que ser 5 sobre x também. Importante ressaltar que, se eu calculei a razão de semelhança, esse polígono sobre esse, então não posso mudar. Aqui tem que continuar, ó, 5 sobre x. Agora é só resolver essa proporção. Multiplica cruzado. 2 vezes x igual a 5 vezes 5. Então, ó, 2 vezes x vai ser 2x, 5 vezes 5, 25. Passo 2 dividindo, x igual a 25 dividido por 2, que dá 12,5, é o valor do x ali. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aí, ó. De um salão foi feita uma maquete cuja redução está na escala, que é a mesma coisa que a razão de semelhança aí, na escala 1 para 300. Nessa maquete, o salão tem dimensões 4 centímetros e 5 centímetros. Quais são as dimensões desse salão? Então, ó, a figura que representa esse problema é essa aqui. Ó. A gente tem a maquete, 4 por 5 centímetros, e eu tenho um salão de verdade que eu não sei as medidas dele. Mas eu sei que eles são semelhantes. Então, se eu sei que eles são semelhantes, a razão de semelhança é 1 para 300, então eu sei que se eu colocar ali, ó, 1 para 300 vai ter que ser a mesma coisa que 4 para x. Então, ó, 1 sobre 300 vai ter que ser igual a 4 sobre x. Esse lado é correspondente a esse. Basta multiplicar cruzado. 1 vezes x é 1x, 4 vezes 300, que dá 1.200 centímetros, que é a mesma coisa aqui, 12 metros. É só você retirar 2 zeros. Para calcular o outro lado, a mesma coisa. 1 para 300, 1 sobre 300, que é a razão de semelhança, tem que ser igual a 5 sobre y. Multiplica cruzado, 1 vezes y é 1y, 5 vezes 300, que dá 1.500 centímetros, ou 15 metros. Beleza? Agora, é importante ressaltar o seguinte, como é que eu sei que primeiro eu tenho que pegar o 4 e depois o x? Como é que eu sei? Simples, gente, porque o menor número está em cima, na razão de semelhança. Ó, 1 para 300
Então significa que eu peguei primeiro o do polígono menor, que no caso é a maquete. Então por isso que eu comecei pelo 4, depois pelo x. Fui o x. Tranquilo? Então, galera, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço a todos e até a próxima.